Olá, seja bem-vindo ao Vanguarda Comunidade. A medicina ainda investiga os efeitos da ozonioterapia. Qual a maneira mais adequada de aplicação? Para quais doenças ela é o tratamento indicado? Vamos conhecer hoje um pouco mais dessa técnica de ação sobre o corpo. Estou aqui com o Dr. José de Castro Coimbra, médico que decidiu utilizar essa forma de trabalho há mais de 10 anos. 14 anos, você falou, né, doutor? Desde 2004. Começamos em 2004. Eu fui a um congresso internacional sobre ozonioterapia e lá fiquei sabendo que em Cuba eles tinham regularmente, anualmente, um curso para médicos que se interessassem em aprender mais sobre ozônio. E por que te chamou a atenção depois de tantos anos de profissão? Pois é, eu estava na vida pública e perdi a eleição. Tinha que voltar para a medicina. Porém, nessa altura, eu já tinha mais de 70 anos e o meu forte da medicina nos últimos anos foi ginecologia e obstetrícia. Isso significa passar noites sem dormir. Aí eu resolvi buscar alguma coisa que me permitisse continuar com a minha paixão pela medicina e que me permitisse também ser útil para a população. Foi isso aí. E conseguir dormir. Tá certo. O que é a ozonioterapia? Para esclarecer o nosso telespectador, depois a gente vai ver em que pé que está o andamento da legalização disso, por que no Brasil as autoridades médicas ainda não legalizaram. Primeiro, a ozonioterapia, o que é? Para que serve? Terapia ozônio é um tratamento feito com ozônio. Utilizar o ozônio como remédio. O que é o ozônio? O ozônio é uma das formas naturais do oxigênio, só que com 3 átomos. O ozônio existe com um átomo na água, 2 átomos na atmosfera, é o que nós respiramos. H2O. H2O e O2, e o ozônio é o O3. Ah, o O3. E para que serve, doutor? Olha, são muitas as indicações do ozônio. Eu diria para vocês o seguinte: o ozônio é, sem dúvida, o melhor virucida que existe. Isso significa que todas as doenças causadas por vírus, o ozônio tem um lugar de destaque no tratamento. Às vezes, ele resolve sozinho. Às vezes, ele entra como auxiliar, como coadjuvante no tratamento. Quantas enfermidades podem ser resolvidas com essa ciência? Já tem procurado investigar isso com ozônio? Desde a gripe até as hepatites C, a AIDS. Uma ferida, por exemplo? Bom, a ferida depende da causa, mas vamos falar de ferida de perna? Por exemplo? Por exemplo, as feridas de perna, na sua grande maioria, têm 2 causas. Insuficiência venosa, que é a chamada úlcera varicosa, e a insuficiência arterial, que é comum, mas às vezes ela é confundida com a insuficiência venosa. Em todas as 2 patologias, o ozônio é o melhor tratamento que existe. Eu fiz uma vez uma reportagem dentro de uma câmera hiperbárica. Sim. Para mostrar o processo de aceleração da cicatrização de uma pessoa acidentada de moto, por exemplo, que ficou com a perna toda esticada, um monte de arame aqui amarrando, e estava inchando, inflamando, e ela passava alguns minutos ali dentro da câmara hiperbárica. O processo de aceleração foi intenso. Em poucos meses a pessoa melhorou muito. Qual seria o efeito da ozonioterapia para casos como esse, por exemplo, doutor? Nos casos de úlcera, seja varicosa, seja arterial, o ozônio tem uma vantagem que é melhorar a circulação. É a neogênese. Ele ajuda a formar novos vasos que vão levar oxigênio para esse foco da ferida. Quando que a ozonioterapia começou a ser utilizada no mundo? Em pequena escala, na Primeira Grande Guerra Mundial. Lá no começo do século passado. Em maior escala, na Segunda Grande Guerra Mundial. Só que entre a Primeira Grande Guerra e a Segunda, os equipamentos de ozônio que foram desenvolvidos diminuíram de tamanho. Então, viabilizaram a utilização em consultórios. Resultado, os médicos
que participaram daquela Segunda Grande Guerra levaram para os seus consultórios a terapia de ozônio. O que era usada para diminuir o impacto das feridas causadas pela guerra passou... Para evitar que as feridas infectassem, porque se morria mais da infecção do que da ferida propriamente dita. Tá? Então, os países hoje que mais utilizam ozônio são exatamente aqueles países que participaram da Segunda Grande Guerra. Alemanha, Itália, Espanha, França, Rússia, Japão, etc. E nesses países, hoje, a utilização da ozonioterapia está legalizada? Absolutamente legalizada. Existem países onde as autorizações para cirurgia de coluna só são feitas pelos planos de saúde, pelo governo, depois que o paciente tentou o tratamento com ozônio e não resolveu. Ah, tá. Então, um diagnóstico anterior tem que ter ozonioterapia. Tem que ter ozonioterapia. Para facilitar lá e correr menos risco lá na frente, né? Sem dúvida. Eu não quero perder tempo, porque é muito importante falar de saúde e falar daquilo que pode ajudar a gente a ter uma qualidade de vida melhor. Será que a ozonioterapia pode favorecer isso? É o que nós estamos vendo aqui. O doutor José de Castro Coimbra, que da altura dos seus 70 anos de idade descobriu isso, agora está com 88, é isso? Exatamente. 88 Farei anos. 88 daqui a um mês e pouco. Com esse corpinho de 50. Pois é. Então, estou falando isso porque o tratamento de ozonioterapia ainda não foi legalizado no Brasil, mas as autoridades que cuidam da saúde do país estão investigando. Qual a razão dessa demora, já que em outros países a coisa já está fluindo de um jeito mais forte, doutor? Eu acho que a primeira causa é a seguinte: o ozônio, por ser um produto natural, não pode tirar uma patente. E as indústrias de remédio, naturalmente, trabalham muito em cima das patentes. É um produto natural. O nosso organismo fabrica ozônio. O nosso sistema imunológico, hoje se sabe, quando ele vai combater uma infecção, ele fabrica ozônio, em pequenas quantidades. Bom, se os laboratórios não se interessam, fica difícil você provar para a Anvisa que o ozônio serve para essas dezenas de patologias no sentido de tratá-las. Sim, mas esse é um controle, um cuidado que a Anvisa tem, mas que parece que, em termos de conceituação médica, foi resolvida nos outros países que aprovaram. Por que aqui está demorando tanto? Quais foram os argumentos que fizeram com que fosse mais fácil de ser aceito? Eles não olharam um pouco para os efeitos positivos do tratamento do que do controle da causa? Veja bem, vamos lembrar de Oswaldo Cruz? Nós estamos vivendo um momento de febre amarela no Brasil. Oswaldo Cruz, há mais de um século, teve uma luta insana para botar na cabeça dos governantes e até do povo que a febre amarela tinha um remédio que podia resolver, que a varíola tinha uma vacina que podia resolver, que a peste bubônica tinha jeito de se resolver. Foi absolutamente combatido. Então, por ignorância, no meu entendimento, nós estamos deixando de salvar vidas. Eu diria aqui, sem nenhum medo de errar, que se o ozônio estivesse sendo aplicado no tratamento da febre amarela, nós não teríamos mais de uma centena de mortes. Muitas delas teriam sido evitadas. Então, no meu entendimento, falta vontade política para resolver o problema. Por quê? Não vai se alegar que existem efeitos colaterais. Como é que a Alemanha aprovou? Como é que a Itália aprovou? Como é que a França? Como é que a Espanha? O México? A Argentina? O Canadá? O Japão? Só nos Estados Unidos que tem obstáculo. Nos Estados Unidos, apenas 13 estados praticam a ozonioterapia. Assim mesmo, porque por ordem judicial. Os médicos que trabalham com ozônio foram à justiça
provaram por A mais B que o ozônio tem um lugar garantido no tratamento de dezenas de patologias e a justiça autorizou que os médicos utilizassem o ozônio nos Estados Unidos. Apesar disso, dessa não aprovação ainda no Brasil, há clínicas, eu sei que alguns tratamentos já são realizados em São Paulo, além do seu consultório e de outras pessoas em São José dos Campos, e várias cidades do Brasil têm o tratamento. Com que respaldo eles trabalham sem ter problemas com as agências reguladoras da saúde do Brasil? Olha, existe uma convenção chamada Convenção de Helsinki que atribui ao médico a responsabilidade pelo tratamento. Se você assumir a responsabilidade de que, se alguma coisa desagradável acontecer, você é culpado, você pode usar o remédio. Mas hoje, a população inteira no Brasil, ou pelo menos grande parte da população, está absolutamente convencida da eficiência do ozônio no tratamento de dezenas de patologias. Vamos ver algumas delas aqui, então. Eu fiz uma pesquisa e encontrei problemas de circulação. Exatamente. É bom para isso. Vamos dar o exemplo de diabetes. Uma das complicações mais sérias da diabetes é a complicação circulatória. Isso. Artérias da retina que entopem e perde a visão. Artérias renais que entopem e o cidadão termina numa mesa fazendo hemodiálise. Amputação dos pés, muitas vezes. As circulações das extremidades que entopem. E hoje nós temos absoluta certeza que no dia que se usar ozônio preventiva e curativamente, as amputações por diabetes vão diminuir mais de 50%. E a hepatite? É vírus. É a praia do ozônio. É a praia do ozônio. A pessoa que tem hepatite já estabelecida, ao se tratar com ozônio, qual é o impacto que pode causar? Desinflama o fígado, mata os vírus e o cidadão volta a ter uma vida normal sem ter que se submeter àqueles remédios absolutamente tóxicos que muitos desistem no meio do caminho. Né? Pelos efeitos colaterais. Pelos efeitos colaterais. E muita gente sofre com fibromialgia. Qual o impacto da ozonioterapia para ela? Pois é, a fibromialgia também está naquele leque de doenças que melhoram com o ozônio. Melhoram. Sim. Mas é preciso mais alguma coisa para complementar. Ao passo que a hepatite, que a cirrose alcoólica. Eu já tratei gente que estava na fila de transplante de fígado por causa de cirrose alcoólica. E hoje está absolutamente bem. Estava com ascite, estava com icterícia, estava com pé na cova, como diz aí o quadro popular. grave, vamos dizer assim. Quadro muito grave. E voltou a ter uma e saúde, que hoje tem uma vida normal. E varizes? Varizes, não. Porque vamos diferenciar, né? De varizes e aqueles capilares, aquela redezinha. Aquela resolve com ozônio. É a parte estética. A varize tem que continuar. Mas a varizes, não. Vamos conhecer um pouquinho mais os efeitos da ozonioterapia na saúde das pessoas. Será que o seu caso é de imunidade baixa? Dr. José de Castro, como é que fica para a pessoa que tem problemas de imunidade? Até que ponto o ozônio pode contribuir para melhorar? Ajuda. O ozônio é imunomodulador e ele melhora o sistema imunológico. Pelo menos é tudo isso que nós aprendemos e que praticamos. E esclerose múltipla? Olha, aí o resultado é precário, é discutível, mas veja bem, eu disse bem no início que algumas patologias o ozônio resolve sozinho, não precisa ajudante. Em algumas outras patologias, o ozônio entra como coadjuvante. Complementar. Exatamente. Então, eu entendo que todas as pessoas que têm essas doenças autoimunes se beneficiariam mais ou menos com a ozonioterapia. E o câncer? O câncer, fala-se muito do impacto positivo da ozonioterapia nos tratamentos de câncer. De que forma que pode ser feito, dependendo do tipo de câncer, e de que forma a ozônio pode ser também um tratamento complementar a essa doença? O que se sabe hoje é que o câncer, as células cancerosas são anaeróbicas. Ou seja, não gostam de oxigênio.
Quando você faz uma aplicação de ozônio, a disponibilidade de ozônio nas células, todas as células do nosso corpo, é muito maior do que se você estiver só respirando. A disponibilidade de oxigênio aumenta. E isso faz com que a célula cancerosa se incomode. O outro efeito que é maravilhoso, esse eu tenho uma experiência muito grande, concreta, é que os tratamentos complementares do câncer, tipo rádio e quimioterapia, são muito tóxicos. E muita gente até desiste de fazer a quimioterapia pelos efeitos indesejáveis. O ozônio melhora muito, dá uma condição muito melhor para o organismo se desintoxicar e estar apto a continuar fazendo a quimioterapia ou a radioterapia. Podemos pensar num futuro extremamente favorável à ozonioterapia sendo oferecida pelo SUS? Olha, a minha luta é essa. Porque hoje, quem tem dinheiro, ele pode ir num consultório particular, já existem muitos, né? Eu sou um dos fundadores da ABOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia. Eu sou 30 médicos se reuniram naquela época, fundamos a ABOS. E hoje, o médico que queira conhecer mais de ozonoterapia não precisa sair do Brasil. A ABOS e agora o Conselho Brasileiro também de Ozonoterapia, que é uma outra entidade que está sendo criada, estão ministrando cursos. Hoje está inevitável a regulamentação do ozônio, é inevitável. Pelo apelo popular, pela vontade do povo e pelo que se pode economizar em tratamentos que hoje são caríssimos. Hoje, por enquanto, o tratamento de ozônio ainda é particular. Quanto que custa, em média, utilizar um procedimento desse? Varia muito de clínica para clínica. Hoje nós temos clínicas tops, né? Temos clínicas mais de acordo com a nossa realidade. Mas é muito barato. Por exemplo, se você comparar o custo, vamos falar de custo, não vamos falar de quanto cobram. Se você comparar o custo entre uma aplicação de ozônio e uma de câmara hiperbárica, por exemplo, é de 1 para pelo menos 50 ou 100. Quem que não pode usar de jeito nenhum a ozonoterapia? Existem algumas patologias, principalmente as doenças sanguíneas, quem tem baixa de plaqueta, quem tem trombocitopenia, quem teve hemorragia aguda, no pós-infarto imediato, né? No pós-AVC imediato, tem uma meia dúzia. Doenças da tireoide, o hipertireoidismo, pessoas que têm a tireoide funcionando muito e que provocam uma doença chamada doença de Basedow, esses não devem utilizar. E não é aconselhado durante a gravidez. Não que o ozônio possa causar algum problema. Porém, como nós sabemos, de cada 100 crianças que nascem, sei lá, um X nasce com algum defeitinho. Se estiver tratando com ozônio, podem dizer que aquilo foi causado pelo ozônio. Então, a Sociedade Internacional de Ozonoterapia aconselha que não se faça em gestantes, a não ser que sejam casos agudos. O tratamento é feito como? Aplicação do processo de ozonioterapia no corpo da pessoa? Como é que é? A matéria-prima é o oxigênio medicinal. Em tubo? Vem aquele que vem naquele... O tubo grande. Aquele tubo grande. Você coloca o ozônio dentro da máquina, por um caninho, liga a máquina, descarga elétrica, as moléculas de oxigênio O2 rompem, fica O e O. Um O desse se gruda no O2, esse outro O2 forma o O3. O3. E o problema também da dificuldade do ozônio é que ele é um gás chamado alotrópico, tem vida curta. Em meia hora, no máximo 1 hora, ele já desapareceu, já virou oxigênio de novo. E como é que ele chega no corpo do paciente? Através de alguma máquina, através de algum tubo? A aplicação universal de ozônio é via retal, como se fosse um supositório. Via retal. Tá? Você colhe o gás, você pega uma sondinha retal, coloca pelo intestino. Qualquer caso. 90% das aplicações de ozônio no mundo são por via retal.
A faixa etária mais apropriada para o uso da infância até a terceira idade, qual que tem impacto positivo maior? Depende da doença. Todas, não há contraindicação por idade, basicamente. Prevenção à próstata, por exemplo, aumento do volume da próstata, como é que a pessoa pode ter benefícios? Tem benefícios. A hipertrofia benigna de próstata se beneficia com ozônio. E problemas de hérnia de disco? Sim. Pode contribuir também para melhorar? Muito. É? Muito. Tem gente que sofre demais com isso? É uma das grandes indicações, é a hérnia de disco. Por quê, doutor? Porque o que é a hérnia de disco, né? Os músculos paravertebrais, né, se enfraquecem e o disco sai um pouquinho do lugar, milímetro. E aí ele começa a ser esmagado pelas vértebras, de cima e de baixo. E aquilo inflama. O ozônio é anti-inflamatório e anti-álgico, ou seja, desinflama e tira a dor. Nós estamos falando aqui de seres humanos no tratamento. A aplicação da ozonoterapia pode também se estender para outros reinos animais, como cachorros, gatos, por exemplo? Olha, a primeira veterinária, a Lúcia, me procurou logo que eu cheguei e eu orientei, ela começou a aplicar nos animaizinhos. O resultado foi tão bom. Naquela época não existia o curso ainda aqui no Brasil. Ela foi para Cuba fazer o curso e teve um sucesso. Hoje nós já temos aqui na nossa cidade vários veterinários que estão utilizando o ozônio e eu os cumprimento. Na odontologia, o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo já autorizou os cirurgiões dentistas a utilizarem o ozônio. Na hora da aplicação? Onde houver indicação. Onde houver indicação. Tratamento de canal, por exemplo. Exatamente. Em vez de você botar aqueles negócios para destruir as bactérias, você bota ozônio ali que destrói tudo. Destrói rapidinho. Destrói muito rápido, sem deixar sequelas. Então nós vamos destruir o programa que acabou agora, doutor. Obrigado pelas informações todas que foram passadas aqui. Quem sabe a gente um dia vai acompanhar a inauguração. Olha, eu tenho certeza que esse programa vai ajudar o Brasil. Tomara. Eu tenho certeza. Tomara. Obrigado, viu? Olha, hoje vimos que, segundo uma parte da classe médica, o tratamento com ozonoterapia pode oferecer uma série de benefícios para os pacientes. Os órgãos reguladores da saúde no Brasil ainda avaliam essa prática no país, mas muitos médicos e alguns hospitais já utilizam a técnica com respaldos legais. Avalie se ela pode ser boa para você. Consulte o seu médico e tome conta da sua saúde. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.